Olá, amigos do Bíblia Fácil, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Estamos reunidos agora para estudarmos mais um tema da Palavra de Deus e o assunto dessa semana é a respeito dos profetas. Vivemos num tempo de muita especulação, onde tem surgido aí vários profetas tentando descrever o que vai acontecer, apresentando profecias, e as pessoas têm uma atração muito forte em tentar saber o que vai acontecer, em saber como será o futuro, e muitos estão buscando em fontes erradas a revelação daquilo que vai acontecer. A palavra de Deus tem para nós uma prescrição certa, assertiva de como será o futuro da humanidade. E hoje vamos aprender sobre os profetas, como identificar os profetas verdadeiros e o surgimento do dom profético na Igreja de Deus no tempo do fim. Então tome sua Bíblia e participe conosco desse estudo. Aqui já estamos prontos com os nossos convidados, que ao longo dessas semanas temos aprendido vários temas da Palavra de Deus. Todos nós já estamos com nossas Bíblias em mãos e nós vamos orar, pedindo a iluminação do Espírito Santo para mais um estudo de sua Palavra. Você que em casa nos acompanha, também nos acompanhe nesta oração. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos por teu cuidado e proteção, por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos tua Palavra. Que a tua mensagem possa vir ao encontro de nossas necessidades e que nós possamos entender a maneira como a tua Palavra descreve os eventos que terão lugar em nosso planeta e como identificar um profeta verdadeiro e um profeta falso, para nós não sermos enganados pelas muitas vozes que hoje ouvimos em nosso mundo. Dá-nos a tua bênção para esse estudo e a presença do teu Espírito. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, vamos começar o nosso estudo de hoje falando a respeito dos profetas. Quantas profecias nós temos ouvido nesses últimos dias? Uma das mais recentes é que o mundo termina esse ano, em dezembro. Alguns estão aplicando o calendário maia para dizer que o mundo termina agora em dezembro de 2012. Mas quanta veracidade há nessa profecia? Nós vamos descobrir que a Bíblia é a única fonte sem falhas, sem erro da verdade. E ela nos mostra o que vai acontecer no futuro e também descreve o papel ou a missão de um profeta. Então vamos conhecer mais hoje sobre o profeta e a sua função. Vamos começar com Deuteronômio, lá no início da Bíblia. No capítulo 18 de Deuteronômio, iremos ler também o versículo 18, na página 142. Página 142 do Velho Testamento, bem no início da Bíblia. Deuteronômio 18, 18. Assim diz a palavra de Deus: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Segundo esse verso, Deus colocaria a sua ordem, a sua orientação na boca do profeta e o profeta falaria com o povo. Esse verso nos ajuda a entender qual era a missão de um profeta bíblico. A missão do profeta bíblico não é apenas profetizar o que vai acontecer. De fato, a Bíblia tem vários profetas que nunca fizeram uma profecia sequer. A palavra profeta, no hebraico, navi, significa porta-voz de Deus. Ou seja, aquele que fala em nome de Deus. Esse é o profeta. Não o que profetiza somente, mas o que fala em nome de Deus. Agora, um outro detalhe que a Bíblia nos fornece é que Jesus disse que teríamos em nossos dias falsos profetas. Em Mateus capítulo 24, vamos para o Novo Testamento agora, e no versículo 24, na página 24 da Bíblia que estamos usando aqui, Mateus 24, versículo 24, na página 24, tudo deu certo agora, né? Vemos a advertência de Cristo com relação ao surgimento de falsos profetas. Eu não sei qual é a página da sua Bíblia, mas nós iremos ler Mateus 24, 24, uma solene advertência de Cristo.
Diz assim o texto sagrado: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. Quem são os eleitos? São as pessoas que um dia aceitaram a salvação que Cristo oferece para todos. Todos fomos eleitos para a salvação. E quem aceita essa eleição, aceita a Cristo como Salvador, ele se torna um eleito no reino de Deus. Agora, as artimanhas do inimigo seriam tão sutis que o surgimento de falsos profetas poderia enganar, se possível, os eleitos de Deus. Então, nós nos vemos diante de uma ameaça. Como que eu devo, ou quais são os critérios que eu devo usar para saber se um profeta é verdadeiro ou não? Nós vivemos num tempo de grande religiosidade, onde as pessoas estão aí na TV, em livros, revistas, pregando, falando, anunciando coisas, tentando adivinhar o futuro. Como saber se um profeta é de Deus ou não? Então a Bíblia nos oferece características de um profeta verdadeiro. Vamos à primeira delas. 1 João, no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, no capítulo 4. Bem no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 4, versículos 1 e 2, página 197, página 197. 1 João 4, versos 1 e 2. O tema desse setor é os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Assim escreveu João: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é o quê? É de Deus. Então, por esse texto, qual é a primeira característica de um profeta verdadeiro? Qual é? Microfone, por favor, Lilian. Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Pastor, Allan Kardec é considerado um falso profeta? Vamos então agora aplicar essas regras bíblicas a ele. E aí vamos descobrir. Porque uma das coisas, ele dizia nos seus escritos que a religião dele cresceria como massa com fermento. E o que nós temos visto é exatamente o contrário. Hoje em dia, nas igrejas evangélicas, existem muitos ex-espíritas. Então, eu acho que já foi um erro a profecia que ele fez. Ok. Então, vamos submeter, não só ele, como qualquer outro pretenso profeta, aos testes da Bíblia. O primeiro, ou a primeira característica que a Bíblia me apresenta é o seguinte: se esta pessoa acredita que Jesus Cristo veio em carne, esteve entre nós, se encarnou, Deus se fez homem, então ele é um profeta verdadeiro. Essa é a primeira característica. Ele tem que pregar que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, ele tem que acreditar que Jesus Cristo veio se encarnar para morrer em nosso lugar e ser o nosso Salvador. Com isto, eu aproveito para dizer que aqueles que ensinam que Jesus Cristo é criatura são falsos profetas. Aqueles que ensinam que Jesus Cristo não é o Salvador são falsos profetas. Aqueles que ensinam que Jesus Cristo foi apenas um mestre, um homem sábio, mas um homem comum e não Deus, são falsos profetas. É essa a primeira característica da Bíblia. O verdadeiro profeta é aquele que acredita na encarnação de Cristo. Ele veio em carne, diz João, e ele morreu para nos salvar. Há alguns por aí ensinando de que Jesus Cristo é um Deus menor, é uma criatura do Pai. E essas pessoas nem oram a Jesus Cristo. Não acreditam nele como Salvador. Esses são falsos profetas. É o que João está dizendo. Segunda característica. Mateus 7, 15 e 16, Jesus dá para nós uma segunda característica para identificarmos o profeta verdadeiro. Abra sua Bíblia, Mateus 7, versos 15 e 16. Página 7 do Novo Testamento.
Página 7 do Novo Testamento, Mateus 7, 15 e 16. Palavras do próprio Cristo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Jesus dá aqui uma segunda característica. Você quer identificar um profeta verdadeiro? Olhe a vida dele. Pelos frutos que ele produz na vida, você vai reconhecer se ele é verdadeiro ou ele é falso profeta. Ele pergunta, você pode colher aqui figos dos abrolhos, uvas dos espinheiros? Impossível. Você só vai encontrar uva na parreira. Ou seja, a planta não pode produzir um fruto diferente daquilo para o qual ela foi criada. Então, se as obras do profeta não são boas, é uma evidência de que ele é um falso profeta. Mas como que eu posso analisar a vida de um profeta em saber se as obras dele são boas ou não? Eu definiria isso com uma palavra: coerência. Coerência. Esse profeta, ou esse pretenso profeta, ele é coerente com o que ele fala e com o que ele vive. Por isso eu vou identificar se ele é um verdadeiro profeta ou se é um falso profeta. Sabe o que a gente percebe hoje? Nós percebemos uma gama de pessoas pretendendo ser porta-voz de Deus, mas as intenções são mascaradas. Gildo. Então, o que eu entendo como a linha de um pensamento coerente é que Deuteronômio 18, a aplicabilidade deste versículo é para Jesus. Por conseguinte, eu tenho de entender também que os profetas hoje se expandem de Jesus para nós porque somos os cristãos que pregam, cristãos convertidos que pregam o Evangelho de Cristo. Sim. E todas essas características têm que estar em mim. Exatamente. Porque em sentido transcendental, nós somos porta-voz de Deus. O texto, como você bem mencionou, se aplica a Jesus Cristo. Porque Moisés diz assim, eu suscitarei um profeta no meio de vós. Esse profeta é uma referência ao Messias. A ele ouvireis. Agora é claro que se Jesus é um verdadeiro profeta, nós temos que imitá-lo. E imitá-lo como? Na coerência entre os frutos, entre aquilo que a gente prega e aquilo que produz na vida. Certo? Lilian. Pastor, os adventistas, eles creem numa profetisa. Sim. Ellen White, né? E eu li alguns escritos e também algumas pesquisas que eu fiz, e você falou em coerência. Mas a Ellen White, em um dos escritos dela, ela suscitava o racismo. Então isso é coerente? O racismo? Nós temos que ver quais escritos foram tocados no tempo do racismo. Nós precisamos trazer esse texto aqui para estudá-lo. Você se lembra a obra que você leu? Ok. Então nós precisamos ver o texto para analisarmos depois com você. Tá? Ivan? Pastor, tem igrejas por aí que proíbem mulheres profetizar. O que a Bíblia fala sobre isso? Nós não deveríamos proibir, porque a Bíblia fala em profetisas. E vamos ver uma pergunta que vai aparecer aqui, mencionando que Deus no passado teve profetisas, mulheres que foram usadas por Deus para a obra dele. Então não é correto proibir por causa do sexo. A Bíblia não dá essa orientação. Veremos daqui a pouquinho esse texto. Marcelo. Algumas semanas atrás, que os mágicos, bruxos, videntes, eles são abominados pela Bíblia. Sim, vimos um texto. Não seriam os profetas, os videntes cristãos? O vidente é aquele que diz prever o futuro. Mas qual é a base que ele tem para prever o futuro? Nenhuma. Porque nenhum ser humano tem o poder de prever o futuro. Qual é a diferença do vidente para o profeta? O vidente, ele não tem fontes e ele tenta inventar o futuro. O profeta, ele não tem condições humanamente de saber o futuro, mas Deus revela para ele. E isso que Deus revela, ele transmite para a humanidade. E um dos testes do verdadeiro profeta, que nós vamos ver agora, é que quando o profeta profetizar e se cumprir a profecia,
então ele é um profeta verdadeiro. Você pega, por exemplo, Daniel. Quando você estuda o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, Daniel escreveu isso lá em torno do 5º, 6º século antes de Cristo, e ele falou de eventos que teriam lugar nos próximos 1000 anos. E todos esses eventos aconteceram da forma como Daniel havia escrito. Então isso prova que Daniel era um verdadeiro profeta, porque tudo que ele escreveu aconteceu e humanamente ele não poderia ter feito isso, a menos que Deus revelasse isso para ele. Estou entendendo aqui que os profetas também podem ser cientistas. Queria entender que os cientistas estudam a evolução do mundo. Eles têm uma base, que tem estudos, comprovam isso. Queria entender, esses estudos que eles fazem para a Bíblia, é jogado fora? Como que fica esses estudos que são feitos? Eles não poderiam ser considerados profetas porque os estudos científicos são feitos em cima de experiências que acontecem no presente. O laboratório lida com fatos que acontecem ou que aconteceram, mas eles não podem lidar com o futuro. Como que eles podem fazer uma experiência em cima de um evento que não aconteceu, em cima de algo que ainda não existe? Então, nesse aspecto, o cientista, ele não pode ser um profeta. O que o cientista faz é pesquisar os fatos que são observáveis e tentar estabelecer leis para benefício da humanidade. Por exemplo, as vacinas que se desenvolvem, elas se desenvolvem com base em experiências laboratoriais que se repetem até se descobrir como auxiliar na restauração da saúde, na cura de uma doença. Então esse é o benefício que os cientistas trazem, mas em termos de futuro, eles não têm o que revelar e nem base para pesquisar. De fato, a única fonte segura que nós temos para revelar o futuro é a palavra de Deus, porque os profetas já deixaram aí o que vai acontecer. Então o profeta verdadeiro, ele é o porta-voz de Deus e pelos frutos dele nós podemos conhecer. Um outro teste do profeta, as profecias se cumprem. Aqui mesmo, Marcelo, você perguntou sobre isso. Em Deuteronômio capítulo 18, vamos voltar lá para o início da Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, versos 21 e 22. Deuteronômio 18, 21 e 22. Página 142. Página 142. Deuteronômio 18, 21 e 22 diz assim: Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Ou seja, ele é um falso profeta. Então, o terceiro teste que eu tenho que aplicar é: o profeta profetizou, se cumpriu, isso prova que ele é um verdadeiro profeta. Se ele tiver também que passar todos os outros testes, não apenas nesse. Se ele profetizou e não se cumpriu, isso evidencia que ele é um falso profeta. Alessandra? Pastor, qualquer pessoa pode ser o profeta? Porque eu já ouvi assim algumas pessoas dizer: eu profetizo que isso vai acontecer, eu determino que isso vai acontecer. Isso é bíblico? Muito boa a sua pergunta. Nós iremos para um breve intervalo comercial e assim que voltarmos, responderemos a essa pergunta e veremos outros testes para saber quando um profeta é de Deus e quando não é, e a manifestação do dom profético em nossos dias. Fique com a gente. No próximo bloco... Lilian. Pastor, sobre o comentário que eu fiz no primeiro bloco. O livro da Ellen White é Mensagens Escolhidas. Ellen White traz o seguinte texto: mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não têm o direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma condição que o sujeitaria a uma vida de humilhação. Os filhos destes casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Eu quero saber se, diante dessa afirmação, Ellen White, ela suscitava o racismo.
Bem, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje estudando o tema Os Profetas. Nós temos um guia de estudo para enviar para você, inteiramente grátis. Você pode solicitar através de 2 canais. Ou ligue para nós em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121, ou então acesse o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá haverá um formulário para você preencher os seus dados postais e enviaremos pelo correio gratuitamente para a sua casa. Peça agora essa revista e participe conosco desse estudo. Terminamos o primeiro bloco com a pergunta da Alessandra, falando se todos nós podemos ser profetas, se qualquer ser humano pode profetizar. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12, tem uma lista com dons espirituais que Paulo menciona. E ele vai dizer assim no versículo 4: pois assim como um só corpo temos muitos membros, mas todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, Paulo lista em 3 listas que ele escreve, aqui em Romanos 12, em Efésios 4 e 1 Coríntios 12. Nessas 3 listas, Paulo menciona cerca de 30 dons espirituais. Esta lista não é exaustiva, os dons espirituais são infinitos, mas um deles é o dom de profecia. O que significa ter hoje o dom de profecia? Significa 2 coisas. Primeiro, pode ser um profeta bíblico, no sentido de Pedro, João, Paulo, no sentido de um profeta. Pode ser um profeta canônico, como eles escreveram, só que profetas canônicos já se encerrou, porque o cânon já foi fechado. A Bíblia já terminou. Nós não temos mais nenhum profeta canônico que vai escrever alguma coisa que vai ser incorporada à Bíblia. Isso já terminou. Então, profeta canônico não existe mais, só os que estão aí. Agora, temos 2 tipos de profetas. Hoje, podemos ter um profeta que tenha as mesmas qualidades ou passe pelo mesmo processo de um profeta canônico. Nós vamos mencionar o caso de um hoje. E agora, um sentido transcendental do dom é que nós somos profetas no sentido de pregar a palavra. Então, todo pregador da palavra de Deus, ele é um profeta no sentido de ser porta-voz de Deus. Se eu prego a mensagem de Deus, eu sou um porta-voz de Deus, eu sou um profeta. Agora, essa história que existe por aí, eu vou profetizar, e começa assim: você vai se casar com fulano de tal, eu vou profetizar que você vai arranjar um bom emprego, eu vou profetizar que você ano que vem vai morrer alguém na família. Balela! Isso é mentira. Não existe isso. Nenhum ser humano tem a capacidade de prever o futuro, a não ser Deus, quando usou os profetas para escrever esse livro. Ou quando Deus quiser dar uma mensagem para o profeta, para alguém que ele quer usar, só que essa mensagem, ela sempre vai estar de acordo com a revelação que ele já deu. O que acontece hoje é pretensos profetas querer falar de detalhes da sua vida. Agora eu te pergunto, Deus vai revelar para mim detalhes sobre a sua vida? Qual a intenção que Deus tem nisso? Outra coisa, na maioria dessas profecias, são coisas vergonhosas que são trazidas a público. Deus vai trazer para mim uma informação que é tua particular para expor você à vergonha e ao escândalo? Claro que não. Mateus 18 ensina que se eu sei alguma coisa tua ou contra você, eu devo procurar você para conversar em particular. Por que trazer isso em forma de profecia e às vezes na igreja? Lilian. Pastor, sobre o comentário que eu fiz no primeiro bloco. O livro da Ellen White é Mensagens Escolhidas. Ellen White traz o seguinte texto: mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não têm o direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma condição que o sujeitaria a uma vida de humilhação. Os filhos destes casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Eu quero saber se, diante dessa afirmação, Ellen White, ela suscitava o racismo. Ok. Muito boa a sua pergunta, Lilian.
Ellen G. White, quando viveu, ela nasceu em 1827 e morreu em 1915. Eu não sei a data exata que ela escreveu essa citação, que está publicada aí em Mensagens Escolhidas. Mas Ellen G. White viveu, na maior parte do seu tempo, dentro da era vitoriana, que a gente chama vitoriana nos Estados Unidos. Ela viveu numa sociedade plenamente racista. Essa sociedade racista foi marcada pela divisão dos Estados Unidos entre norte e sul, com a aglomeração dos negros principalmente no sul dos Estados Unidos. A Igreja Adventista envidou muitos esforços para tentar ajudar no problema do racismo. Inclusive, um filho de Ellen G. White, chamado Edson, Tiago Edson, ele foi para o Mississippi, ao sul dos Estados Unidos, e trabalhou boa parte da sua vida entre os negros, para tentar ajudar a amenizar essa situação. O que acontecia nos Estados Unidos naquela ocasião? Os brancos se sentiam na supremacia e oprimiam aos negros. Filhos de casamentos mistos eram rejeitados por ter parentesco com alguém da raça negra. Ellen G. White dá um conselho de que nessa conjuntura social, esses filhos iriam ser prejudicados pelas leis que eles viviam nesse país. Ellen G. White não pode ser racista. Aqui está uma foto, eu tenho uma foto dela que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e vocês vão perceber que Ellen G. White era negra. Ela é classificada como negra. E muitas pessoas da época dela não gostavam dela e a rejeitaram como profetisa por ela ser de cor escura. O que Ellen G. White está dizendo é o seguinte: se o casal pode evitar uma incompatibilidade para que os filhos não sejam prejudicados, isso deve acontecer. Vamos trazer o conselho para os nossos dias. Eu não sei se você conhece ou já encontrou algum pai que diz assim: esse aqui é meu filho, mas o meu avô tem olhos azuis. Não sei se você já viu isso. Porque às vezes o filho nasce com algumas características diferentes dos pais, e isso é uma herança genética às vezes dos avós ou até bisavós. A ciência explica isso. Então a pessoa logo quer justificar dizendo: ele tem esses olhos, mas ele é meu filho. Ou seja, até hoje, essa questão da dessemelhança física, ela cria incômodo. Imagine você, uma criança nascer, e ela nasce numa cor que naqueles idos era criticada pela sociedade de forma maciça. Então o que Ellen G. White faz é que nós busquemos o jugo igual e não desigual. O apóstolo Paulo tem um texto na Bíblia, quando ele aconselha sobre casamento, ele diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Qual é o conselho bíblico? Que eu não deveria me casar com uma pessoa que não fosse da mesma fé. Por quê? Porque os filhos terão problema, porque o casal terá problema, porque eu creio de um jeito e o cônjuge crerá de outro. A Bíblia toca no ponto do jugo desigual religioso, certo? Mas existem outros jugos desiguais que a sociologia e a psicologia defendem. Deixa eu dar alguns exemplos para você. A sociologia e a psicologia nos aconselham a, quando escolher uma pessoa para casar, que ela seja culturalmente compatível. Imagine você casar-se com uma pessoa de uma cultura diferente, onde os hábitos familiares são completamente diferentes. Nós tivemos a presença de um testemunho de um rapaz aqui no programa que está vivendo esse conflito. Por ele ser de uma cultura, a esposa de outra, os pais estão gerando problemas. Esse é um aspecto. Um outro aspecto. A psicologia e a sociologia nos aconselham, quando nos casarmos, levarmos em conta o fator financeiro. Imagine você, numa sociedade latina e machista como a do Brasil, um homem que tem um serviço simples, talvez braçal, que sobreviva de um salário mínimo, casar-se com uma doutora pós-graduada. Ele vai ter que viver, ou quem sabe ela vai ser a maior contribuidora para a finança da casa. Agora vamos para um concílio internacional, quem sabe num outro país, e o meu cônjuge mal fala o português. Isso é incompatibilidade. Isso é pecado? Não, não é pecado. É incompatibilidade. Um terceiro exemplo. A psicologia e a sociologia ensina de que nós, quando formos casar, devemos levar em conta também o aspecto da educação. Então, eu devo procurar alguém que esteja no mesmo nível financeiro, cultural, educacional, para evitar problemas. Então, o aspecto da cor é uma questão.
Então esse é o conselho de Ellen G. White. Isso não a desacredita como profeta, porque senão a psicologia e a sociologia não teriam a mesma vertente hoje do conselho dela. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Seria o mesmo então que dizer assim, eu, por exemplo, eu não fumo, eu não bebo. Eu não quero para mim um homem que beba e nem um homem que fume. Exatamente. Exatamente para não dar mau exemplo para os meus filhos. Como você educaria o seu filho nos teus princípios se o cônjuge ensina, por exemplo, tudo o contrário? Então, para evitar essa dificuldade, foi que ela disse isso. Agora, a última coisa é acusá-la de racismo, mesmo porque ela era considerada uma negra. Certo? Nós vamos ver mais detalhes sobre Ellen G. White, e é importante essa questão, porque na palestra de hoje eu vou mencionar o caso dela. Vimos até aqui que Deus deu na Bíblia provas de um verdadeiro profeta. Eu não sei se nós conseguimos recordar todas elas agora. Qual é o primeiro teste que a Bíblia me fornece, que nós lemos lá em Deuteronômio? O profeta, ele é o porta-voz de Deus. Ele fala em nome de Deus, certo? Vamos relembrar então? Na letra A, vimos que o profeta confessa que Jesus veio em carne. Se ele não crê na encarnação e em Jesus como profeta, como verdadeiro Messias, ele não é profeta verdadeiro. Segundo, os frutos dão a conhecer do profeta. Se ele não tem coerência entre o discurso e a vida dele, ele não é um verdadeiro profeta. Vimos também que as profecias dele devem se cumprir, porque se o profeta profetizar e não acontecer, é evidência de um falso profeta. Agora tem um detalhe apenas. Na Bíblia existem o que nós chamamos de profecias condicionais. Há profecias que são incondicionais e há profecias que são condicionais. Exemplo, o profeta Isaías é um profeta que proferiu várias profecias condicionais. Do capítulo 41 a 66, é um bloco de várias profecias condicionais. Se o povo de Israel tivesse seguido a orientação divina, as profecias de Isaías 41 a 66 teriam se cumprido em Israel. Como, por exemplo, o capítulo 59, a partir do verso 11, quando diz lá assim de que o povo chegaria numa nova terra. Deus criaria novos céus, nova terra. Essa é uma profecia para os dias de Israel. Mas eles não obedeceram às leis divinas e a profecia não se cumpriu. Isaías é mentiroso por causa disso? Não, simplesmente era uma profecia condicional. Então, há condicionalidade na profecia. E o quarto ponto que nós veremos agora é que o ensino do profeta deve estar em conformidade com a Bíblia. E a Alessandra fez uma pergunta interessante sobre as profecias modernas. Deus não vai dar para mim a sabedoria para profetizar algo que já não esteja onde? Na sua palavra. Porque nós já temos a revelação. Um detalhe, se a Bíblia diz uma verdade, nenhum que se levanta contra essa verdade pode ser um profeta verdadeiro, porque ele está se opondo ao que já foi revelado por Deus, certo? Próximo ponto que nós vamos ver é que o dom profético não é exclusivo para homens, e foi o Ivan quem perguntou sobre isso. Olha o que diz a Bíblia em Juízes 4:4, bem no início da Bíblia. Juízes, capítulo 4, versículo 4. Juízes 4:4, página 175, bem no início da Bíblia, página 175. Juízes 4:4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. O que a Bíblia está dizendo aqui, Ivan? Que existia uma profetisa chamada Débora. Débora não é, na Bíblia, a única profetisa. Nós temos vários casos de profetisas. Em Êxodo 15:20, Miriam, irmã de Moisés, é chamada de profetisa. Em Lucas 2:36, Ana é chamada de profetisa. Em Atos 21, 8 e 9, Filipe, um dos discípulos de Cristo, tinha 4 filhas. E as 4 filhas de Filipe eram profetisas. E nós temos outras profetisas que não selecionamos o texto aqui. Então a Bíblia apresenta o dom profético tanto para homens quanto para as mulheres. Agora, há na Bíblia uma profecia que diz que o dom profético seria manifestado na Igreja de Deus no tempo do fim. Nós já lemos esse texto em uma outra semana e eu queria ler novamente com vocês.
vamos para o livro do Apocalipse e nós iremos ler o capítulo 12 de Apocalipse. Olha o versículo 17. O último livro da Bíblia, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão. Quem é o dragão? O diabo, Satanás. Contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. O diabo irou-se contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Ou seja, os restantes dos sinceros da igreja de Deus. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem mais o quê? O testemunho de Jesus. Bom, os mandamentos de Deus, nós já estudamos aqui. Eles são 10. Agora tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Deixe que a Bíblia responda. Vamos para Apocalipse 19, versículo 10. Olha a última parte do verso. Apocalipse 19, versículo 10. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Ou seja, a igreja de Deus no tempo do fim guardaria os 10 mandamentos e teria um profeta moderno. As profecias de Daniel 8,14 e 9, 24 a 27 apontam para o surgimento da igreja verdadeira no século XIX. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, que nós não temos muito tempo para discuti-la agora, mas podemos dar detalhes por escrito depois para vocês. A profecia das 2.300 tardes e manhãs aponta que em 1844 a igreja de Deus seria suscitada nesse mundo e sairia do deserto, aonde estivera por 1.260 anos. Quando a igreja surgisse do deserto, ela teria um profeta moderno. E esse profeta moderno, cremos como adventistas, que se manifestou numa jovem chamada Ellen Golden Armon. Ellen Golden Armon foi uma jovem que em 1844 estava com 17 anos. E em dezembro daquele ano, ela teve a sua primeira visão profética. Nessa primeira visão, ela viu o povo do advento, que eram nesse momento seguidores de um pregador batista chamado Guilherme Miller, caminhando em direção aos céus. E à frente deles estava Cristo, conduzindo esse povo ao céu. Essa foi a primeira visão de Ellen G. White em dezembro de 1844, na cidade de Portland, no estado do Maine, nos Estados Unidos. A partir dessa visão, esta mulher começou a ter várias visões e sonhos. Ao todo, foram cerca de 2.000 visões, em 70 anos de vida, porque a primeira aconteceu aos 17 e ela morreu aos 87 anos, no dia 16 de julho de 1915, na Califórnia. Ellen Golden Armon casou-se em 30 de agosto com o pastor Tiago White, que viera de um movimento chamado Conexão Cristã. Eles se casaram em 1846 e ela, que se chamava Ellen Golden Armon, assumiu o nome do esposo e tornou-se Ellen Golden White. Desse casamento nasceram 4 filhos. Um bebê chamado John morreu aos 2 meses de idade e um outro morreu na adolescência, de 13 para 14 anos. Restaram 2 filhos ao casal. Aqui está uma foto original da família com os 2 filhos. Tiago Edson, que trabalhou junto aos negros no Mississippi, e Willie Edson, que trabalhou com a mãe até a morte dela em 1915. Aqui está uma das últimas fotos tiradas e ela está aqui assentada ao centro. Por que a Igreja Adventista acredita que Ellen G. White seja uma profetisa moderna? Porque todos os testes que nós vimos aqui hoje, quando aplicados a Ellen G. White, eles passam. Eles aprovam ela. E um outro teste que eu não mencionei, que acontece com o profeta Daniel. Quando Daniel estava em visão, ele diz que não restou em mim fôlego algum. Ou seja, quando em visão, o profeta não respirava. Nessas 2.000 visões que teve Ellen G. White, em algumas delas haviam médicos presentes no momento que ela entrava em visão. E esses médicos presentes fizeram testes e perceberam que, de fato, ela não respirava. E as visões mais longas dela duravam mais de 2 horas.
Em uma ocasião, um médico colocou um espelho diante do nariz dela para ver se o espelho embaçaria. E ele percebeu que ela de fato não respirava. Ellen G. White cursou 2 anos a escola secular, porque no 2º ano ela se acidentou ou recebeu uma pedrada no seu rosto, o que a deixou debilitada. Ela disse que não tinha condições de frequentar a escola, ficou muito doente e aos 17 anos Deus a chama para o ministério profético. Com 2 anos de escola, ela começou a escrever. Essa mulher escreveu 100.000 páginas manuscritos. E para o português, nós temos já publicados cerca de 64 obras. Tudo o que essa mulher escreveu só pode ser por inspiração divina. Porque alguém que frequentou a escola por 2 anos, escrever sobre educação familiar, escrever sobre saúde, psicologia, escrever sobre os aspectos que a medicina recomendava e que ela condena, só podem acontecer por inspiração profética, por inspiração divina. Querem ver um exemplo? Ellen G. White escreveu nos seus dias de que a luz solar era benéfica para matar os germes que poderia surgir na casa. Num tempo em que a medicina dizia que quando alguém adoecia, tinha que ficar confinado dentro do quarto. E hoje a ciência diz que a luz solar é importante para restaurar a saúde e matar os germes que pode haver na casa. Num tempo em que a medicina ensinava a sangria para baixar a pressão, Ellen G. White condenou esse hábito. Num tempo que a medicina recomendava o tabaco para uso medicinal e o álcool, Ellen G. White escreveu contra o tabaco e o álcool. Ellen G. White escreveu sobre ondas eletromagnéticas do cérebro 40 anos antes que eles inventassem o encefalograma. Ellen G. White escreveu sobre germes do câncer, quando a ciência nem tocava no assunto. Existe um livreto publicado pela Casa Publicadora Brasileira, chamado A Ciência Médica e o Espírito de Profecia, que contém todas as previsões proféticas de Ellen White em termos de ciência e mostra por documentos dos escritos dela e da ciência da época que Ellen G. White se antecipou em seus dias cerca de 40 anos. Isto fez dos adventistas, já no início do século XX, um referencial em saúde. E o Instituto Adventista de Saúde da cidade de Battle Creek, no estado do Michigan, tornou-se a instituição de saúde mais importante do mundo, sendo frequentada inclusive por presidentes e primeiras-damas norte-americanas. John Harvey Kellogg, que era um membro dessa igreja, íntimo amigo de Ellen G. White, começou a desenvolver várias experiências e inventos, e foi daí que surgiu, com o auxílio dela, os sucrilhos matinais Kellogg, que até hoje você encontra nos mercados. Ellen G. White começou a construir a igreja com relação à saúde, e ela se antecipou em 40 anos. Recentemente ouvi uma história de uma ministra da educação de um dos países da Europa que entrou em contato com um dos livros dela, chamado Educação. Quando essa mulher leu esse livro, ela disse: vamos convidar essa autora para vir até a nossa faculdade e fazer uma palestra sobre o tema da educação, porque os conceitos dela de educação são maravilhosos. Mandaram buscar essa autora. Voltaram com a resposta: essa mulher faleceu em 1915. Impossível! Alguém escreveu o que ela escreveu anterior a 1915. É verdade, ela está morta desde 1915. E como que ela escreveu esses conceitos de educação na época em que viveu? Se vocês lerem o livro Mente, Caráter e Personalidade, que possuem 2 volumes, ali vocês encontrarão os princípios da verdadeira psicologia. Essa mulher escreveu sobre áreas do conhecimento que nunca entrou em contato. Isso só se deve por um fato: a atuação divina. Alguns não creem em Ellen G. White como profetisa. Talvez você que me assiste não creia. Eu queria te fazer um apelo. Compre qualquer livro dela e comece a ler. Você vai descobrir 2 coisas. Ou essa mulher copiou tudo de um especialista avançadíssimo da época, ou então um poder sobrenatural agia na vida dela. O que essa mulher escreveu é extraordinário.
E ela trata da Bíblia de Cristo de uma forma magistral, como nenhum autor faz. Uma das obras dela, ela escreveu vários livros. Uma das obras chama-se O Desejado de Todas as Nações. Ela diz num trecho desse livro o seguinte, falando sobre o sacrifício de Cristo. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que nós pudéssemos ter o direito ao tratamento dele. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que nós recebêssemos a justiça da qual ele tinha parte. Foi condenado pelos nossos pecados, para que recebêssemos a sua vida. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ela cita Isaías 53. Ela diz em outra parte do livro, os pés de Cristo calcaram os cruéis espinhos dessa vida para tornar mais fácil a nossa passagem. Toda a tentação que nós somos chamados a enfrentar hoje, enfrentou-as Ele próprio. Qualquer livro, qualquer página, você pode abrir e você percebe um poder divino orientando essa mulher ao escrever o que escreveu. Todos os testes que nós mencionamos para vocês, aplicados a Ellen G. White, ela passa nos testes. E eu queria que você que me assiste, se não acredita que ela seja uma verdadeira profetisa, mande para o nosso programa através do blog algum argumento que você tenha para provar que essa mulher, biblicamente, não é uma verdadeira profetisa. Nós precisamos estudar mais a respeito dela, ouvirmos mais essa voz profética. Agora eu queria explicar um detalhe para vocês. A Igreja Adventista reúne hoje no seu bojo doutrinário 28 crenças fundamentais. Nenhuma de nossas crenças está embasada em Ellen G. White. Sabe por quê? Ainda que creiamos que Ellen G. White seja uma profetisa de Deus, ela não é uma profetisa canônica. Os livros dela, eles não estão no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. Os escritos dela não são canônicos. A Igreja Adventista baseia a sua teologia e a sua doutrina exclusivamente nesse livro, na Bíblia Sagrada. E nenhuma de nossas doutrinas é baseada em Ellen G. White. Como funcionam os escritos de Ellen G. White para a Igreja Adventista? São conselhos que ela nos deixou, que nos levam de volta à palavra de Deus. Parafraseando as palavras dela, ou citando as palavras dela, os meus escritos são a luz menor que conduz à luz maior, que é a palavra de Deus. Por isso, meus amigos, ao terminarmos o programa de hoje e entendermos de que essa mulher, que faleceu em julho de 1915, deixou para nós um legado extraordinário, de 100 mil páginas manuscritas, nós podemos lançar mão dos escritos que ela, sentado nessa cadeira, por muitos anos, escreveu. Esses livros estão publicados em várias línguas no mundo inteiro, e em português temos mais de 60. Estas obras falam para nós de um poder extraordinário que Deus usou para beneficiar a Igreja de Deus no tempo do fim. Por isso, meu conselho para você é, procure ler as obras dela. Entre em contato com esses livros para você perceber como que Deus guiou a vida dessa mulher. E de igual forma, Ele quer guiar a nossa vida. Ao terminarmos o programa de hoje, o meu apelo é, vamos aprender os testes bíblicos para colocar os profetas em prova, para não sermos enganados por vozes dissonantes, mas para crermos num claro, assim diz o Senhor. Vamos orar e buscar a bênção de Deus. Pai Santo, louvamos e exaltamos o Teu nome, porque a Tua palavra nos mostra nessa hora de que o dom profético seria restabelecido na igreja no tempo do fim. O Senhor está conduzindo um povo e preparando o Teu povo para a Tua breve volta. Que nós possamos humildemente pertencermos a este grupo. Que o nosso coração esteja aberto à influência do Teu Espírito. Que nós procuremos dirimir todas as nossas dúvidas, para que a Tua vontade se cumpra em nosso querer. Suplicamos estas bênçãos e desde já as agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, pela sua companhia no Bíblia Fácil dessa semana. Na semana que vem estaremos juntos para outro importante tema. Até lá, eu espero você.
chamar, te peço, ó Deus, habita em mim, habita em mim, pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Diz-me como devo caminhar, vem pois guiar e habita em mim. O meu viver, dou-te Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo.